Bom dia, boa tarde, boa noite, caríssimos e caríssimas ouvintes e telespectadores, não sei se essa é a palavra hoje em dia que se usa, para o podcast Brazucas pelo Mundo. É um prazer enorme, mais uma vez, estar aqui compartilhando as histórias, as aventuras e desventuras de todos esses brasileiros e brasileiras que decidiram deixar a sua vida, o seu conforto, no Brasil e tentar uma nova chance, um novo amor, um novo emprego, um novo estudo fora das fronteiras do nosso querido verde e amarelo. Eu me chamo Fábio, sou apresentador do Brazucas pelo Mundo. É um grande prazer estar aqui mais uma vez. Se vocês quiserem conhecer os nossos outros episódios, o nosso conteúdo, www.brazucaspelomundo.com. Se quiserem mandar um contato, bater um papo, pode ser tanto por e-mail quanto pelo nosso WhatsApp, e-mail fabio@brazucaspelomundo.com ou pelo nosso WhatsApp +1 581 681 1160. O Brazucas pelo Mundo vamos dizer, não é só um podcast, é uma comunidade onde a Brazucada troca informações, onde a Brazucada anuncia os seus negócios, onde a Brazucada se inspira. E é isso que a gente sempre se propõe. E é como eu sempre digo, né? Eu abro e fecho todos os nossos episódios com o nosso bordão. Faça o bem, não importa onde, não importa como, não importa quando, apenas faça o bem. E hoje eu tenho o prazer de conversar, depois de tantas idas e vindas nessa tecnologia que não estava funcionando hoje para a gente, com Vanessa Gazeta. Ela está no Uruguai, ela vai conversar com a gente, ela é psicóloga, ela vai se apresentar, mas a gente vai conversar hoje dentro de um programa que a gente está criando no nosso Brazucas pelo Mundo, que é o E Por Falar em Saudade, que é focado na saúde mental da pessoa imigrante. Quando você pega a lista, quando a gente se prepara para emigrar, a gente pega a nossa lista de coisas a fazer, a saúde mental, ela nunca está lá. Nunca está lá. Todo mundo esquece esse negócio de saúde mental. E quando imigra, aí a coisa pega. O bicho pega e o negócio fica bem complicado. E a gente resolveu criar o E Por Falar em Saudade para trazer essa temática para a superfície, para a gente poder conversar sobre as interações da saúde mental na nossa vida de imigrante, tanto para quem já imigrou, quanto para quem está querendo imigrar. E a gente vai falar sobre a vida de imigrante da Vanessa, mas também ela vai dar a sua contribuição para a gente clarear um pouco mais esse assunto. Vanessa, muitíssimo obrigado por aceitar o nosso convite e vamos cair para dentro aqui do nosso bate-papo. Eu que agradeço, obrigada por ter me chamado para essa conversa tão boa. E, enfim, um prazer. Então a gente vai começar primeiro por você se apresentar. Quem é a Vanessa na fila da imigração? Puxa, na fila da imigração, eu sou aquela que sempre é parada porque tem leite moça na mala. Os caras não aguentam mais. Ela de novo! Caramba, já disse que não pode, moça. Eu moro aqui faz 12 anos. Eu me formei em psicologia no Brasil, trabalhei muitos anos lá, eu já era psicóloga, sei lá, acho que eram uns 12 anos, capaz. Uns 10, quando eu vim para cá. Fiquei um tempo aqui sem poder trabalhar até sair a reválida. Nenhum psicólogo tinha conseguido ainda a reválida, então o primeiro sempre tem que abrir os caminhos, né? Então isso foi tenso, demorado, mas um dia saiu. E aí quando saiu, eu sem querer fui entrando no mundo dos imigrantes, eu já estava um pouco conectada com os imigrantes daqui, com uma instituição que recebia imigrantes de toda parte, não só brasileiros. E sem querer fui entrando um pouco. Eu fiz um blog meio que falando um pouco desses temas, mas sabe quando você precisa falar para entender? Era isso. E ainda que eu não estivesse falando só de mim, era um blog com a intenção de pensar na solução e não ser uma coisa, não ser um diário. Mas acabou tendo naquele momento em que o blog existia, né? Existe ainda, mas que o blog era o jeito que a gente se comunicava naquele ano. Fui encontrando um espaço, as pessoas iam me procurando a partir desse blog que fala ainda da vida emocional do expatriado. Qual o nome do blog? Mundo Interno. Mundo Interno, que é um podcast.
Depois virou um podcast, porque através desse blog, que é um site também, me convidaram para um podcast como hoje, uma convidada para falar sobre a vida emocional de quem é imigrante. E aí gostaram muito desse episódio, os donos desse podcast me convidaram para ter um podcast dentro deles. Se chama O Nome Disso é Mundo. E é como um guarda-chuva, e aí tem vários. Tinha O Nome Disso é África, O Nome Disso é Diversidade, e tinha o meu, que chama Mundo Interno. E eu tô até hoje, acho que já faz uns 6 anos isso. E é isso, tem esse podcast com esse mesmo nome, que é sempre eu, com um convidado que mora fora, tratando algum tema emocional, né? Hoje, por exemplo, a gente vai falar de saudade. Um dia é criar filho no exterior, as agruras que a gente passa, ou se refazer profissionalmente, que era o que eu estava falando agora há pouco, e diversos temas desses relacionados à nossa vida aqui fora. Eu te conheci através do teu podcast, porque eu não lembro em qual episódio eu caí, e eu achei tão legal a forma como você aborda temáticas que são sofridas. Eu lembro de um episódio em especial que você falou sobre morte, e aquilo, ao mesmo tempo que é um tema inevitável para quem imigra, ninguém é tabu, né? Ninguém quer falar. E você abordou de uma forma muito doce. E a partir dali eu comecei a ouvir, eu acho que já ouvi todos. São Obrigada. muito bons. Assim, eu acho que a forma como você aborda, ela é muito adequada para quem vive fora. Você é muito delicada na forma como você aborda temas que são difíceis. E foi por isso que eu te convidei, porque eu queria que você também falasse um pouco dessa tua vida de psicóloga de imigração, mas antes disso, a gente vai falar um pouco do teu próprio processo de imigração, porque acho que também faz parte das tuas próprias interações com quem você atende. Um desafio. Quando você imigrou, você falou que você foi tirando o mato, né, porque você foi desbravando o terreno para se tornar psicóloga no Uruguai, mas enquanto imigrante, quais foram os maiores desafios que você teve? Eu acho que tem um que ainda é até hoje, que é me sentir parte, fazendo parte daqui. Essa é uma ferida que se cura, volta a sangrar, se cura, volta a sangrar. Tem momentos que eu me sinto mais parte. Agora, por exemplo, o pior momento do ano é maio para mim, todos os anos. Não importa, já faz mais de uma década, 12 anos que eu tô aqui. Maio é sempre um mês ruim, né? Para você não, você tá ficando com calorzinho. Eu tô começando o inverno e isso que nem neva aqui, mas a minha sensação é de um inverno eterno. 7 meses de frio, eu acho uma sacanagem. E quando começa, assim, eu já sei que maio é só o começo do negócio. Então, é um mês difícil, é um mês que assim, falando da integração e da desintegração, maio é um mês que eu tô desintegrada, que eu fico com ódio. Fico com ódio da comida, fico com ódio da água, fico com ódio que a água não esquenta o quanto eu gostaria, porque eu me esquento muito no banho. Enfim, fico com ódio de tudo aquilo que é diferente, em maio eu fico com ódio. Então eu acho que esse é um desafio, essa questão da integração, que é uma coisa que sempre volta. Eu acho que eu levo umas rasteiras até hoje do idioma. É um idioma tão parecido com o português, né, que é falta de vergonha na cara, falar, o idioma é um problema. Mas assim, eu sempre me pego rindo. Às vezes eu volto a ouvir umas músicas que eu escutava na época que eu estava aprendendo espanhol. E falo, nossa, eu achava que entendia essa música. E agora eu escuto e vejo, não, eu entendo agora. E daqui 5 anos eu vou ouvir de novo e falar, nossa, mas eu ainda não estou entendendo. Tudo que eu achava que entendia não era disso que se tratava a música. Então acho que sempre tem uma coisinha assim do idioma que é um desafio que agora talvez eu não. Agora eu dou mais risada da minha própria cara, mas no começo eu não achava engraçado. No começo eu me sentia humilhada de achar que estava dando o melhor de mim e que a pessoa continuava não escutando, ou vou falar de 3, né? Eu vou ficar aqui a vida inteira só falando da parte ruim, mas acho que integração, desintegração, idioma, mas assim, longe, assim, 1000 vezes em primeiro lugar é o lado profissional. Para mim, que tenho certo que a minha missão é ser psicóloga, eu não quero ser outra coisa. Trabalhei de muitas outras coisas enquanto não saiu a minha reválida.
Mas, assim, se teve uma época que me deprimiu, foi essa época em que eu não podia atuar. Eu não poder, e isso é muito frequente, né? Das pessoas que eu atendo, 80% não pode atuar na área que se identifica, na área que se formou, na área que tem experiência, na área que tem orgulho, né, de ser quem é. Isso é uma facada no peito difícil de levar. Mas você acha que quando quando eu abri o episódio, eu falei da lista de imigração. E a gente tem vários pontos que a gente coloca ali, né? Quem se prepara para imigrar, em tese, coloca poupança, roupa adequada, lugar para morar, escola e por aí vai. E não coloca a saúde mental, como eu disse. Mas uma das coisas. Mas aí talvez seja até um desenvolvimento da saúde mental, do tópico saúde mental. Porque as pessoas elas não tendem a colocar esse retrocesso, porque é o retrocesso. Você tem uma carreira estabelecida e vai para fora e, como você disse, 80% não vive aquilo. Se tiver peito para investir naquilo, tem que estar preparado para gastar dinheiro e levar uns bons 5 anos ou mais para entrar, para ser admitido, no teu caso, psicólogo, pode ser qualquer tipo de profissão, naquela área. Aí você falou que isso é uma facada, e é uma facada, mas você acha que é possível se preparar para essa facada? É possível mitigar o efeito da facada, porque eu sabia disso tudo. Eu vim com muita coisa já mastigada. Como o Uruguai é perto do Brasil, os 2 primeiros anos antes da minha mudança, da, enfim, quando eu comecei a mudança, eu comecei e fiz em um único voo, nos 23 quilos que a TAM É permitia. por isso que você é parada na alfândega. Exatamente. Eu vou lá, 22.500 cravado. E eu me preparei psicologicamente. Com os meus pacientes, quando eu fui desligando naquela época, eu não podia atender online, era proibido no Brasil. Não era no Uruguai, mas nisso eu não conhecia muito, achava que conhecia, mas eu não conhecia tanto do Uruguai. E enfim, então eu derivei todos os pacientes. Então, com eles, eu também fui trabalhando isso em mim. Estou me despedindo desses pacientes, fui fazendo o desligamento nos últimos meses antes da minha viagem e sabia, vou demorar um tempo, mais de 1 ano, talvez mais de 2 anos, para voltar a ser psicóloga. E tudo bem, vou me divertir nesse momento, vou fazer outras coisas, vou trabalhar de outras coisas, guardei dinheiro, não adiantou nada. Conforme foi acontecendo, eu senti a falta. Quando você chega num outro país, ninguém sabe sua referência. Se você fez boa faculdade, se você fez pós, não importa nada, não importa nada. Você é mais um ali, como era também no Brasil, mas lá você sabe um pouco, né? Eu sei o meu caminho, tudo que eu fiz, então eu sinto, pelo menos você, a sua família, eu sinto que eu faço uma coisa que eu gosto, que me agrada, que paga as minhas contas. Aqui não adianta de nada. Nos países que as pessoas estão, quando elas chegam e aquilo precisa de tempo para revalidar, salvo as pessoas que trabalham com tecnologia, que vão em outra condição profissional, mas não vale de nada. E, enfim, esse começo que você se sente infantilizado, diminuído, né? Para algumas pessoas, a profissão é uma coisa que te escora, né? Eu me escoro muito, a minha profissão é muito de mim, do que eu sinto como parte de quem eu sou. Tem gente que não, porque eu atendo muita gente, conheço muita gente que se reinventou profissionalmente, até quis mudar para poder fazer esse recomeço. Então, para essa pessoa, tem um outro peso. Eu tendo a achar assim, a queda vai acontecer para todo mundo que mudou. Vai ter uma queda, tem a parte que a gente está apaixonado, enamorado e tudo mais, mas vai ter um momento de queda, assim, quando você começa a enfrentar as dificuldades, sejam elas quais forem. Quando você está preparado, talvez você tenha mais ferramentas para ir atravessando esse momento. Seja a queda, o momento da saudade, ou o momento que começa a fazer falta, coisas que você vai percebendo, nossa, aqui tem muita coisa legal e linda, e eu escolho ficar aqui, mas nossa, como aquilo lá deixa um buraco em mim, como aquilo lá pode ser as pessoas, pode ser atividades que você fazia, coisas ou pessoas, né, temas da sua vida que ficaram lá. E para mim, muitas dessas coisas eram
me faziam decair, o trabalho era uma delas. Claro que ter saído com tudo isso alinhavado, eu saí com tudo isso alinhavado já tinha tudo apostilado, reconhecido, não sei o quê. Eu estava preparada, vim com dinheiro para pagar o negócio, não foi nenhuma surpresa. Mas esperar foi difícil. Esperar foi difícil. Eu achei interessante isso que você falou, porque a paciência ela tem que ser redobrada para quem imigra, né? Porque nada Uhum, acontece do jeito que a gente planeja. Seja do lado profissional, como a gente está falando agora, mas seja também do lado linguístico. Tudo bem, tem gente que já chega com domínio do idioma mais que satisfatório, mas isso não é a regra. Até porque uma coisa é você sair do Brasil, mesmo para quem sai do Brasil e vai para Portugal, pena lá, né? Porque o uhum. português não é o mesmo português. E você falou uma palavra infantilizado. E eu acho que ela é bastante autoexplicativa para quem imigra. A gente se sente até ridicularizado diante de situações que são absolutamente banais e a gente não sabe o que fazer, a gente perde um pouco esse chão, né? Aí, assim, para dar uma refrescada nisso, eu não sei se você vai lembrar, porque também eu acho que imigrante faz o favor de apagar isso, os micos que a gente paga. Eu pago mico até hoje. Você tem Ai, algum que você pagou assim, não necessariamente por conta do idioma, mas por conta da imigração? eu tenho um que ele é quase, como eu posso dizer, proibido para menores. Mas tudo bem, você pode ter certeza que o nosso podcast poucos menores vão ouvir. Talvez menores em altura, mas com certeza idade não. Me aconteceu muitas coisas, né, no começo da minha mudança para cá. E uma delas foi uma crise horrorosa de coluna, né? Você dizia outro dia que estava atacado, e disso eu entendo. E eu fui descobrir aqui, olha só, que miércoles, que eu tinha 2 hérnias de disco. E aí, tava naquele imbróglio, se opera, não opera, tem que cansar todos os tratamentos antes de operar, se for o caso. No meu caso era, mas eu só descobri isso um ano depois, então eu tinha que testar todos os tratamentos. E um deles era fazer piscina, uma espécie de fisioterapia na piscina. E vou eu lá para essa tal piscina que ficava num lugar do centro da cidade. E um dia eu esqueci tudo relacionado ao cabelo. Esqueci o shampoo, esqueci o pente, esqueci tudo. Então eu saí assim com o meu cabelo que não passava os dedos. E eu ainda tinha coisas pela frente naquele dia, não podia continuar andando assim na rua. E aí eu pensei, capaz que é melhor comprar um. Tem uma farmácia na frente. Vou lá, né, toda com o cabelo esquisito, mas é só atravessar a rua e compro um desses pentes que tem os dentes bem distantes um do outro, largos, né, seria em português, com os dentes largos, porque estava sem condicionador, então tinha que ser uma coisa muito larga mesmo para não acabar comigo. Chego, cruzo e peço um pene. Em lugar de falar pene, um pene largo. Ainda enfatizou. Um pene largo. Eu sabia que era pene, mas eu fiquei nervosa. E às vezes continua me passando. Que em lugar de falar uma coisa, eu falo outra. Às vezes a pessoa esbarra em mim e eu, em vez de falar desculpe, falo obrigada. Umas coisas assim que eu quero me matar na hora. Mas é o nervosismo. E aí, em lugar de falar pene, falei pene, ainda falei que era largo. O cara ficou me olhando, ele nem achou engraçado, ele ficou muito bravo comigo. Ficou bravo, ele não, enfim, ele não achou nada assim que ó, essa mulher louca tá confusa. Ele ficou muito bravo. E aí eu tentei sinais assim, com a mão, passando no cabelo, pra ele ver, olha, eu não sou uma louca, que tô aqui, né? Enfim, uma abusadora. E aí ele só disse, não tem, porque ele queria se livrar, né, de mim. E esse foi um mico, assim, que quando eu lembro eu penso, ai, que vexame. Mas sempre pago mico, sempre. Isso é ótimo. Você me fez lembrar uma amiga minha, canadense, que ela foi ao Brasil
e ela foi pedir pão. Só que eles não têm né? Aí ela chegou, eu queria, treinou bastante para falar, eu queria um pau daqueles bem quentinhos, que acabou de sair. E ela falou que o cara da padaria começou a rir assim, e ela não entendia. Aí o namorado dela, que estava com ela, chegou, o que você falou, Isabelle? Ela falou assim, eu falei para ele que eu queria um pau quente, que acabou de sair. Não é pau, Isabelle, não é pau, é pão, mas eu não consigo falar isso. Esses Isso micos maravilhosos. aconteceu com o meu marido no Brasil. Ele chegou e falou, eu quero pau. E o cara olhou e falou assim, isso aqui tem não. Isso é ótimo, cara, eu E adoro. aí eu ensinei para ele, falei assim, olha, você põe a língua lá no céu da boca, que aí sai o ar tem que sair pelo nariz. E eu só aprendi isso graças a esses 2 anos que eu não podia ser psicóloga, que aí eu fui ser professora de português numa escola, e eu tive que fazer um baita treinamento. E aí eu aprendi que o sai pelo nariz. E olha, um tio tem que sair pelo nariz. E aí eu ensinei. É verdade, agora eu vou testando aqui. Tem sentido. Língua no céu da boca e o ar sai pelo nariz. Eu vou testar com os meus amigos daqui para ver se eles conseguem. Tem que treinar. Tem que treinar. Você falou sobre uma das suas grandes dificuldades é você se sentir parte do lugar. Que tem hora que sim, tem hora que não, tem hora que agora você falou que chega maio, a sua vontade fica com raiva, enfim. O frio, que é um inverno que chega e dura 7 meses, como você disse aí no Uruguai. E como é que você joga 12 anos depois de imigrada, mesmo que você tenha essa dificuldade, você já faz parte, digamos assim, da cultura, né? Você já entende a cultura deles, né? Como é que você joga com essas duas identidades, brasileira e uruguaia? É possível? Não é possível? Fácil? Difícil? Super possível, e eu acho que tem um ganho, né, nisso. Por exemplo, para os uruguaios, eu sou uma pessoa mais contente e mais colorida. Então isso é um ponto a favor para mim. Tem seus contras, tem certas coisas que é como se eles não levassem a minha opinião tão a sério. Que, ela tá, né, ela tá periférica. Então tem algumas coisas assim que eu vejo que, eles não levam tão... Tem seus prós e contras. Eu entendo muito, mas eu não entendo tudo sobre o Uruguai. Tem referências que eu não... Tem códigos, é mais do que referência. Eu acho que as referências eu já tenho, porque eu sou casada com um uruguaio. Mas, então se ele me falar, fulaninho, não sei o que, não é que nem a gente. Meu marido não sabe quem matou Odete Roitman, mas todo brasileiro sabe. Agora, adorei isso! A Odete Roitman, Uruguai, eu sei quem matou, porque eu convivo com eles. Então, eu já tenho essas referências. Agora, o código assim que a gente tem, a gente se olha no Brasil, a gente sabe pela roupa, pelo andar, pelas palavras. Eu sei que você é carioca, então eu já tenho uma ideia. Pelo jeito que você fala, eu sei que você é carioca. Eu tenho uma ideia de como foi a sua vida no Rio. Eu tenho uma ideia mais ou menos de coisas que você é bom, coisas que você não é tão bom. Pode ser tudo preconceito, mas eu tenho ideias, eu tenho certas coisas que qualquer brasileiro tem em relação a olhar uma pessoa, e ainda que seja por puros rótulos, mas você tem uma ideia pelos códigos de como uma pessoa se veste, como ela fala, de onde ela é, não sei o quê. Eu não tenho isso aqui. Esse código eu não consigo entender. E eu não sei se um dia eu vou entender, não sei nem se eu quero entender. Porque isso me protege de uma certa forma. Aqui as diferenças sociais são mais atenuadas, eu diria. Existe, evidentemente. Mas são mais tênues. No Brasil é mais gritante. E a gente nota isso nos nossos códigos. Eu não consigo notar tanto isso aqui. Eu não consigo olhar e falar, essa pessoa é de Carrasco, que é um bairro chique daqui, que seria um bairro elitista, talvez, de elite do Brasil. Então, quando eu vou num lugar, se eu estou viajando, se eu estou num restaurante... Aliás, eu não sei os códigos também dos restaurantes, então eu vou pela comida.
Eu vou pela comida, eu vou porque me falaram bem, se eu vou viajar com outras pessoas, eu falo com qualquer pessoa, me sinto à vontade com qualquer pessoa. Eu não tenho um código que diz isso aqui não é para mim. O meu marido já tem, ele veio de uma família muito humilde, somos ainda muito humildes, então ele se sente, o que talvez eu sentiria em São Paulo, não sei se eu estou em Moema, talvez eu não sinta que tudo aquilo ali é para mim. Talvez eu tenha medo de entrar num restaurante e me sentir muito inadequada, me sentir um peixe fora da água. Talvez eu tenha medo de entrar numa determinada loja e sem saber, chegando lá eu não posso comprar nada. Aqui eu não tenho. Aqui eu tenho a sensação de que, como eu não entendo esse código, tudo é possível, tudo é para mim também. Então, nesse sentido, eu faço parte. Nesse sentido, eu não estou marginalizada por alguma questão. No Brasil, como eu entendo, a gente tem lugares que fulano não é tão bem-vindo quanto o Beltrano. Acho que toda cultura deve ter. Mas aqui eu não entendo. Então é assim, nossa, o mundo aqui é muito vasto. É interessante isso que você está falando. E eu gostei muito que você falou aqui agora. Como você não consegue mapear esses códigos, para mim também. Eu acho que isso é um ponto super positivo, né? Uhum. Bom, é igual aquele ditado que diz: ninguém me disse que era impossível, então eu fui lá e fiz. Então, ninguém me disse. Mais ou menos isso, né? Ninguém me disse que o código era esse, eu fui lá e então fiz. E se der alguma merda, você bota na conta Não, eu não consegui mapear. Passa batido. Eu não sabia. Eu não sabia. Vamos agora, assim, trabalhar a questão da saudade, que foi um tema que a gente conversou antes, para a gente poder falar hoje sobre esse tema. Evidentemente, todo mundo que imigra sente saudade, não tem como fugir dela. Independente do que a gente sente, de quem a gente sente saudade. Eu me lembro de uma amiga minha, foi uma das primeiras pessoas que eu conversei no podcast, a Letícia, que hoje ela está na sua terceira imigração, ela está na Itália hoje, e eu me lembro que eu perguntei para ela: Letícia, o que você trouxe do Brasil, na época ela estava aqui no Canadá, o que você trouxe do Brasil, o que você trouxe que te lembra o Brasil? E ela falou: Fábio, eu trouxe um abridor, não sei se era de garrafa, não me lembro exatamente que tipo de abridor, mas ela falou isso assim com uma naturalidade tão grande. Falei: caramba, que legal isso, porque na hora eu me lembrei do que eu trouxe. E eu trouxe para lembrar o meu pai, eu trouxe um pincel de barbear. Não tem nenhum valor material aquilo ali, mas aquilo ali eu estou ali. Eu faço parte daquele pincel de barbear porque meu pai está ali. O que você trouxe, o que você levou do Brasil para o Uruguai? Puxa, eu queria falar uma coisa bem bonita, assim, que nem vocês. Mas caramba, vocês me deixaram no chinelo, eu não levei nada assim emblemático. Porque foi muito difícil, assim, escolher o que eu podia levar em 23 quilos. Então, eu trouxe roupa, alguns sapatos que eu sabia que ia usar mais e nem livro eu trouxe, porque eu não podia, assim, correr o risco de perder aquele peso para outras coisas. Olha, se serve assim para eu não ficar assim tão bagaceira aqui nessa história, muitas coisas ficou para minha mãe. Minha mãe tinha acabado de mudar de casa, ela e meu pai tinham acabado de se separar, então minha mãe estava construindo uma casa. E muita coisa, assim, que eu gostava, que eu ainda gosto, ela ainda tem essas coisas, eu dei para ela. Então eu também não fiquei com tanta necessidade de ter aquilo comigo. Eu adoro, quando eu vou, eu quero ficar na casa da minha mãe. E é como se eu estivesse um pouco na minha casa, porque as coisas são as coisas que eu escolhi, que eu comprei, que eu dei para ela, mas fui eu que comprei aquelas louças, fui eu que comprei, não sei, aquilo tudo que ela tá usando. E eu gosto dessa sensação, mas poxa, vocês foram tão poéticos e eu não. Bom, se um pincel de barbear e um abridor é poético, tudo bem, eu até agradeço. Claro que é, pela simplicidade virou uma poesia. E eu estraguei tudo.
Eu vou ler um texto de um autor que eu gosto bastante, que é o Fabrício Carpinejar. Ah, eu também gosto dele. Adoro ele. E o título desse texto é Para ter longevidade, os afetos emprestam parte de suas vidas. E o texto é maravilhoso, porque eu vou ler o texto e a gente conversa sobre isso. Tá. Não há como viver sozinho, unicamente usando a própria vida. A longevidade vem da soma da nossa vida, mais as vidas de quem nos amou. Não se chega aos 80, aos 90 anos, sem pedir o tempo emprestado a alguém. A velhice é um banco de horas da ternura. Quando você estava prestes a desistir, uma pessoa transferiu o seu ânimo para que continuasse. Confiou o que tinha de mais valioso na forma de um conselho para que não entregasse os pontos. Não morremos antes porque algum conhecido não deixou, não permitiu, bloqueou a passagem, protegeu a nossa respiração. De quantas tristezas já saímos ilesos, de quantas separações já nos recuperamos intactos, quantas crises suportamos impunes. O perigo nunca diminuiu. Os anjos de nossa rotina é que intensificaram seus voos, clareando a nossa confusão, varrendo as sombras com as suas asas. Você seguiu por mais um ano em nome de um incentivo pontual. Assumiu as palavras do outro como se fossem suas, a coragem do outro como se fosse sua, a determinação do outro como se fosse sua. Quantas vezes foi salvo sem perceber? Quem lhe resgatou cedeu os próprios meses, rasgou parte do calendário para prolongar a sua sobrevivência. Aquela frase, eu lhe devo a minha vida, é de uma profunda sabedoria. Devemos a vida para muita gente. Nem sempre caminhamos com as nossas pernas. Em alguns trechos do caminho, fomos carregados no colo. Não duraríamos tanto pelo nosso juízo. Recebemos sobrevidas em diferentes fases de nossa trajetória. Por nós, teremos ficado pela metade de nossas aspirações e sonhos. Os abraços foram empurrões para frente. As mãos dadas nos seguraram na beira do precipício. Meus pais não teriam ultrapassado as suas 8 décadas sem a presença constante de seus colegas de infância. Devolveram a eles o sentido da permanência quando já duvidavam de si. De nossa biografia, podemos debitar 1 década a mais, folgadamente, na conta dos grandes amigos. É lindo esse É texto, lindo. porque ele fala que ninguém faz nada sozinho. A gente está sempre nessa interação com o outro. E que esse outro, muitas das vezes, nos salva, mesmo que a gente não tenha consciência disso. E eu queria entrar no assunto da saudade, porque a saudade é essa ligação com o outro. E às vezes a saudade nos salva de muitas coisas. A saudade, às vezes, ela vem de uma forma tão arrebatadora que ela nos permite respirar. Ai, lembre de alguém, lembre de alguma coisa, e aquilo é uma energia a mais que a gente tem para a gente continuar o nosso caminho de imigração. Eu queria que você falasse um pouco da saudade. Mas agora eu quero que você fale não só da saudade enquanto Vanessa, imigrante, mas da saudade enquanto alguém que perscruta a alma humana, como psicóloga. Que chique. Pensou no barbeador? No pincel? Fábio, eu acho que a saudade, ela tem dois lados, né? Eu estava escutando de novo aquele episódio que você tinha me falado sobre a saudade, que eu mesma gravei com o Rafa, e ele dizia, ele tinha ficado um tempo na Índia, né, esse lugar de meditação e tudo, e ele contava nesse episódio, e eu estava relembrando quando eu escutei de novo, que quando ele estava muito mal, pela distância, pela saudade, e sem ideia de quando ele ia voltar, tinha um exercício lá na Índia que era fique 5 minutos numa lembrança, né? A saudade tem a ver com o passado, numa lembrança que te fez muito bem naquele momento em que ela aconteceu. Então você vai ficar lá pensando e lembrando e tentando sentir aquela sensação boa. E ele fazia esse exercício.
que, se eu não me engano, era abraçar o sobrinho dele quando o sobrinho nasceu. E isso deixava ele alimentado para seguir de novo enfrentando as coisas que ele tinha que seguir. A dificuldade do dia a dia, seja de se integrar, seja de lidar com as pessoas, seja de lidar com medo, seja de lidar com ansiedades, com a própria saudade. Então, eu acho que isso é uma coisa, um lado positivo. Mas eu acho que pensando assim nos lados negativos, uma coisa que eu acho perigosa da saudade é quando a gente começa a se aferrar muito àquilo do nosso passado que está nos fazendo falta, né? É a distância de um dedo, você ficar se conectando o tempo todo com as pessoas do nosso passado. E aí, ótimo, essas pessoas vão, como você falou no texto, né? Essas pessoas vão te amparar e vão ser um alimento para você, mas ela também, de alguma forma, vai te manter muito ligado ao que está passando lá no Brasil. E se você não está mais no Brasil, uma parte sua tinha que estar presente onde você está para você não ficar tão de fora, né, tão sapo de outro poço. Porque isso faz você ficar sozinho, e ao longo do tempo continuar sozinho. Uma coisa é você se sentir só, quando você... Bom, a gente se sente só até no Brasil, mas uma coisa é você se sentir isolado quando você chegou faz pouco tempo. Uma solidão muito pior que essa é você continuar se sentindo assim quando você já está há tempo suficiente de ter construído e não construiu. Porque aí tem a solidão de você não ter outras pessoas aí como amparo. Se te passa alguma coisa, é bom que você tenha pessoas aí para te amparar. Tomar um café com alguém, olhando no olho, ganhando um abraço, não é a mesma coisa que você ligar para alguém ou alguém te fazer um vídeo. É muito bom, mas não é a mesma coisa. Então, acho que tem... Não sei, eu tô aqui pensando. Eu estava na maternidade, eu precisava de ajuda ali naquele momento. Estava com meu marido, mas a gente não tinha mais pessoas para contar com isso. Família. E eu precisava dormir depois de tantas horas de parto e etc. Mas eu tinha um temor horroroso, assim, de uma pessoa que acabou de ser mãe. Eu não conseguia dormir. E não sei por que cargas d'água eu não conseguia confiar que um homem poderia olhar o meu filho recém-nascido. Não conseguia confiar que meu marido, que também acabou de virar pai, ia conseguir fazer isso. E na minha cabeça ninguém podia dormir. E foi muito bom ligar para minha amiga e falar: vem agora, pelo amor de Deus. E aqui é pequenininho, em 10 minutos ela estava lá. E isso não tem videochamada. Eu não posso resolver e falar: mãe, fica aqui olhando que eu vou tomar banho, vou dormir e tenho que me recuperar desse parto. Não, tinha que ser alguém. Então eu acho que se amparar, deixar a saudade ser sua conselheira, não é um bom caminho. Ficar muito saudoso, ficar só na... Ai, como eu te disse, né? Maio é um péssimo mês porque eu fico saudosa. Então, tudo é uma porcaria. O clima é uma porcaria, as pessoas são uma porcaria, a comida é uma porcaria, a água que não é eterna é uma porcaria, porque tem um tanque, essa água termina e se termina. E o banho tá no meio, tá no fim, não importa, termina. E aí eu começo a xingar tudo. Mas tá, eu sei que é só maio, depois tem que passar isso. E você tem que ir se conectando com esse mundo, você tem que ir soltando espaços brasileiros dentro de você, para os espaços novos desse lugar irem entrando. Você não vai deixar de ser brasileiro, você nunca vai deixar de ser brasileiro. Você não vai deixar de ser a pessoa que quem você ama e está no Brasil conhece de você. Algumas coisas vão mudar e as pessoas vão apontar o dedo para você e vão dizer: ah, mas você mudou. No melhor dos casos, tomara que sim, que tenha mudado. Mas você precisa abrir esse espaço para se adaptar. Ninguém se adapta se não abrir espaço, se não deixar um pouco a bagagem lá e deixar esse espaço. E a saudade, às vezes, ela evita esse caminho, sabe? Você fica... Se você comer a mesma comida, né, do Brasil, se você falar com as mesmas pessoas que estavam na sua vida lá, pelo celular, se você ouvir as mesmas músicas, você vai viver de falta. E quem vive de falta, vive triste. Né? A falta nos entristece, não tem jeito. Entristece e ressente, você fica ressentido, o tempo todo ressentido pela falta. Gostei disso, a gente fica ressentido pela falta, claro, se ela ocupar a maior parte da nossa vida, né? Eu acho que Claro. a saudade, e você falou muito bem, porque na verdade a saudade ela é positiva, ela é necessária,
mas ela pode ser um elemento de bloqueio para a gente, né? De evitar que a gente avance, exatamente porque a gente não deixa espaço para que a outra coisa entre e também faça parte da gente enquanto imigrante. Imaginando que a saudade tem esses dois lados, como é que a pessoa, como imigrante, ela pode entender isso? Por que eu estou te falando isso? Eu vou te dar um exemplo de uma experiência que eu tive algum tempo atrás. Eu trabalhava à noite como faxineiro e eu estava lá muito bem, na minha faxina, tranquilo, à noite, não tinha ninguém no prédio, e eu senti um cheiro. E esse cheiro era um cheiro que me trazia uma memória, mas sabe quando você fala, não é possível, que em pleno inverno, num prédio, 10 andares, eu sozinho vou sentir esse cheiro? Não, mas eu fui seguindo o cheiro. E aquele perfume, aquele odor e tal, era uma porta de um escritório que estava entreaberta. E a orientação que a gente tinha era, se a porta estiver fechada, você bate uma vez, bate a segunda, bate 2 vezes mais forte, a terceira bate 3 vezes mais forte. Bom, a porta está entreaberta. Então, para bom brasileiro, uma porta entreaberta é letra. Fui lá e bati uma vez só e já fui abrindo a porta, porque eu sabia que não tinha ninguém. Me deparo com uma árvore dentro do escritório. Uma árvore que ela dá uma flor chamada dama da noite. Ah, E o odor era da dama da noite. E imediatamente é como se um botão fosse acionado em mim e eu comecei a chorar copiosamente. Copiosamente. E foi incrível porque eu tive uma sensação de volta no passado, como se realmente eu tivesse entrado em alguma coisa assim. Eu me lembrava do cheiro, aonde eu senti o cheiro. Aí comecei a rir, porque me lembrava de situações com os meus amigos, porque tinha uma árvore de dama da noite em frente ao prédio que hoje minha mãe ainda mora. E eu fui invadido por uma onda de emoções. E aquilo me fez tão bem naquele momento. Mas você acredita que depois aquilo foi me consumindo? Eu me senti bem naquele momento, me deu uma energia, mas a realidade ela veio mais forte. Eu continuava fazendo faxina. Não era exatamente o que eu queria ou pretendia como imigrante. E eu me lembro que eu voltei para casa amargurado. E eu demorei um bom tempo para conseguir processar, separar uma coisa da outra. O que você diria para uma pessoa para tentar buscar esse equilíbrio entre a saudade positiva, proveitosa, e a saudade que nos amarra? se tudo fosse assim tão controlável, né, seria maravilhoso, mas não dá para, né, como você dizia no começo, você se prepare e aí o baque é menor? Tomara que sim, mas não dá para a gente ter certeza, não dá para garantir. Né? Eu acho que com a saudade, a gente não fala eu quero ter saudade ou eu não quero ter saudade, né? Ela vem. E ela vem às vezes do nada, né? Às vezes você tá caçando, porque às vezes a gente caça, né? Começa a olhar a foto antiga, você quer o quê, né? Você sabe, não sei, põe a playlist da música da faxina, aquelas músicas tristes que. Eu sou dessas. Ai, domingo é dia de chorar, então é dia de pôr, assim, aquelas músicas mais ruins, mas eram as músicas que minha mãe ouvia na hora da faxina. Então, você põe, mas assim, aquilo faz bem, faz mal, e depois a gente se refaz e tá tudo bem. Mas, às vezes, agora eu tô pensando assim, isso é um momento de purga, talvez, pra mim, sabe? Um domingo. Eu vou até fazer isso esse domingo. Você vai lá, põe sertanejo ruim, ou põe Roberto Carlos. Ah, não posso falar mal do Roberto Carlos porque eu gosto dele. Não, Mas, não fale mal do rei. não. Acabei de ir no show dele, eu tô assim muito anestesiada ainda. Mas as músicas de domingo na minha casa era Roberto Carlos, era sertanejo, assim, aquele sertanejo, Ela Me Largou e não sei o quê. Algumas outras coisas boas, que hoje a gente considera boa, mas na época que eu era criança não se sabia se era bom ou não. Era o que meus pais ouviam e pronto. Roberto Leal, que meu pai é português. Enfim. Aí eu vou lá e ponho. Se eu tenho estrutura para lidar com, né,
a sofrência na hora da faxina, maravilha, porque eu vou rir e vou chorar, e vou ouvir roupa nova, e vou cantar, e vou ouvir as músicas temas de novela, e vou cantar e vou chorar, como você na hora que você sentiu o cheiro da Dama da Noite. Mas se eu já tô down, não é uma boa ideia fazer isso, né? Isso é para fazer num domingo que eu tô animada. Não é para fazer isso numa hora que eu já tô sofrendo, que eu já tô dizendo, pô, não era isso que eu queria, tô aqui fazendo faxina, eu queria que minha vida fosse outra, eu me vi aqui todo endinheirado e tô aqui sozinho nesse prédio. Você pôr uma coisa dessa, ou você falar com um amigo que trabalhava com você num negócio e agora ele tá num cargo que você super adoraria, não vai fazer isso com você mesmo, né? Então acho que você tem que saber um pouquinho como se proteger da saudade e como usar ela a seu favor. Eu trouxe, por exemplo, para agora eu tô lembrando assim que não foi assim só roupa que eu trouxe nessa mala. Eu trouxe algumas cartinhas, eu atendia muita criança nessa época. E hoje eu não atendo mais criança, porque como eu atendo online hoje, não tem como atender criança online, né? Criança tem que ser pessoalmente. E também tive filho, hoje é diferente para mim sentar no chão e brincar com uma criança, porque eu já faço isso todo o tempo em que eu não estou trabalhando. Mas antes de vir para cá, eu não era mãe, e eu atendia muita criança. E elas fizeram muitas cartinhas e desenhos. E isso é uma coisa boa, que quando eu tô chateada, não é que eu vou lá nessa caixa, mas às vezes eu tô mexendo nas coisas e acho isso, ou lembro de partes da minha história que foram muito lindas, e penso, nossa, lembra aquele dia que aquela colega falou que eu era muito corajosa de fazer tal coisa? Eu nem concordo, porque eu não acho que tem a ver com coragem. Pelo menos não no meu caso, não tinha a ver com coragem. Tinha a ver com outras coisas. Mas tá, me mudei. Mas lembrar que ela pensou que eu tive coragem me ajuda a ter coragem, sabe? A ter coragem de fazer as coisas chatas que a gente tem que fazer. Dar as caras no novo país, se fazer amizades nesse novo país, falar em lugares burocráticos e entender essa burocracia, perder o medo de falar no telefone, que é muito ruim falar outro idioma no telefone, né? As pessoas não te entendem tão bem. Enfim, eu acho que talvez seja uma coisa boa que você pode fazer com a saudade. Você falou agora uma coisa que é a minha vivência. Eu detesto falar no telefone. Mas esse pouco importa. Eu não gosto de falar em nenhum idioma no telefone. Claro que, eventualmente, eu falo com muita gente e fico horas no telefone, é gostoso. Mas eu não sou muito... Não gosto muito. Mas eu tenho um hábito que acho que é coisa de gente com um parafuso a menos. Eu digo que eu ouço melhor quando eu boto óculos. Aí, assim, Você sabe isso... que eu tenho esse hábito também? Eu acho que você tem parafuso a menos também. Eu juro, assim, o paciente chega, ele senta, aí eu falo, não, peraí que eu vou te ouvir melhor. E aí eu ponho, e eu falo, Vanessa, Você tá precisando de que coisa, psicólogo. né? Tô precisando de psicólogo. Eu Fala pro boto... meu, que você tá sendo muito bom, não. Pois é, eu boto óculos para... Mas aí eu boto óculos para falar com a pessoa ao vivo ou por telefone, como você faz. Como se o óculos, de certa forma, ele suprisse a minha incapacidade de me fazer entender pelo telefone. E isso pouco importa o idioma. Ou seja, acho que eu tenho mais de um parafuso solto. Vanessa, eu quero que você me diga uma palavra... Não, peraí, calma, deixa eu processar isso aqui melhor. Uma palavra é pouco. Uma palavra é pouco. Eu quero que você me diga três palavras que não te representam e três palavras que te representam. Ai, que coisa difícil! Três que não Ah, representam e três que representam. eu adoro ver esses ping-pong quando a gente vê coisa de famoso. Ai, ver eles em enrascada. Mas eu, como uma paisana, tô me sentindo horrível nesse papel. Pô, três, mano, deixa eu Mas eu vou te ver. dar uma dica. Ah, Tem uma coisa que eu vê. tô conversando contigo agora. Tem uma coisa que te representa. Hum. O teu, Ai. a tua gargalhada. O teu sorriso. Ele é tão revelador que eu acho que deve fazer parte do seu dia a dia. Faz. Mas eu não. Talvez essa pudesse ser uma coisa que alguém falasse de mim, Assim, né? claro. Alguém que me vê de fora. Eu não percebo a minha gargalhada, né? Talvez quando eu assisti isso, eu falei, meu Deus, Vanessa, você passou todo o tempo rindo. Que palhaçada é essa?
Mas eu dizer de mim mesma, pois é, tá vendo? Eu dizendo de mim mesma, eu te diria, eu sou séria, eu sou uma pessoa séria. É uma Bom, palavra que me define para mim, né? Eu para eu mesma, nem sei mas se a está ideia certa era essa essa. frase. Palavras que te representam ou que não te representem. Você quer diminuir para uma? Ah, graças, sim. Graças, é ótimo. Sim, vamos lá. Que me representa, eu sou uma pessoa séria. Gostaria de não ser. Assim, é uma luta diária comigo de, Vanessa, deixa fluir, deixa as coisas fluírem, mas eu sou séria. Uma que não me representa, irresponsabilidade. Vem junto com algo que eu acho que me representa, né? Se tem uma coisa que eu não consigo ser irresponsável, me faz mal. Irresponsável, que você falou. É, é. Não Você. consigo ser. Devo ter sido e sou muitas vezes, mas quando eu tenho consciência disso, não me representa. Ah, eu vou complicar, então não vou complicar, não, porque você já reclamou, daqui a pouco você vai ficar tensa no bate-papo. Eu vou deixar para o final essa que eu ia te Ah, então perguntar. tá, então melhor, hein? Chegou a vez. O que, assim, 12 anos no Uruguai, você já deve ter coisas que você diz, cara, isso é muito legal aqui no Uruguai. Ah, tem, nossa. Eu Mas eu gosto tô, muito. assim, diga umas duas ou três. Eu tô com o negócio de duas ou três. Ó, tem que falar isso com minha terapeuta. Tem alguma coisa nesse negócio. Tá com uma fixação Tem uma aí, o fixação, Fábio. duas ou três. Mas, assim, coisas bem diferentes. Vou te dar um exemplo, que eu acho que no Hum. Uruguai talvez seja assim. Aqui, uma coisa que eu adoro é entrar na casa dos outros e deixar meu sapato na porta, e vice-versa, as Ah, que pessoas vindo aqui. legal. Isso não é assim não, mas eu acho muito legal. Eu admiro pessoas que têm esse hábito em casa. Uma coisa que eles têm muito legal, que eu tento ter para mim, mas ainda não colou, mas esse inverno eu vou tentar de novo, é o mate. Eles têm uma garrafinha, parece com essa aqui, isso aqui é de água, mas é uma garrafinha assim e tem um buraquinho aqui, a água só sai por aqui. E eles põem aqui e eles fazem tudo o dia inteiro com a garrafa aqui. Tanto que eles têm um músculo aqui no sovaquinho que é próprio de uruguaio, que é um músculo desenvolvido por uruguaios, que não é um músculo que as pessoas em geral têm desenvolvido. E eles têm queimadura, geralmente, nessa parte da mão e aqui do lado, porque às vezes eles esquecem de fechar esse lugar e a água cai, a água é quente. Então eles, né, que nem no Rio Grande do Sul, só que a cuia deles é pequenininha. E o mate é como um cigarro, é aquele companheiro, sabe? Só que não faz mal. Então, você tá sem graça num lugar, você vai lá e toma um matinho, você tá acompanhado, você não fica tão sem graça, sabe? Você tá numa fila eterna, você está lá tomando seu mate. E além de tudo, tem várias propriedades boas. E eu acho isso um barato. E um mate é para uma roda toda. Com a pandemia, tudo, teve, né, um grande problema com isso. Mas eles fazem isso. É um mate para toda aquela roda. Então é uma intimidade que se forma, porque, né, se você pensar que aquele canudinho metálico vai pegar a baba de todo mundo, né? Então tem. Tá vendo? Não é fácil de pegar esse hábito, porque tem isso, Eu acho que eu né? passaria. Então, eles não têm esse nojinho desse negócio. Mas também eles não tomam mate com um desconhecido. É uma coisa. É igual o nosso cafezinho, só que não é na mesma xícara, né? Mas eu gostaria de ter esse hábito. Eu acho legal. Eu vejo, assim, meu marido toma e eu acho isso muito legal. Isso eu acho muito legal deles. É, assim, eles saem para tomar mate de tarde. Então, o dia termina às 4, 5, a jornada laboral deles, e você vê eles na rua com mate, com outras pessoas, em qualquer. Tem muita praça aqui, em qualquer pracinha, ou na Avenida da Praia, bom, na Avenida da Praia todo mundo, na frente do mar todo mundo, mas em qualquer lugar eles estão assim, tomando um mate, conversando, e eu acho isso um elo muito bonito, que eu ainda gostaria de desenvolver. Falando, acho que junto a isso, tem uma coisa assim que eu acho muito legal daqui, que é que é isso de valorizar o espaço fora de casa. Eles usam muito o espaço fora de casa. E eu acho isso muito legal, é uma coisa que isso sim, eu faço. Acho que tem. Faço porque posso fazer também, né? Porque eu era de São Paulo, onde
O lugar que eu ia fazer minha caminhada diariamente era no estádio do Pacaembu. Então, eu cruzava toda Santa Cecília, na época que Santa Cecília não era o que é hoje, que é chique. Naquela época, Santa Cecília era um bairro horroroso. Horroroso não, mas era universitário, não era... Enfim, não é o que é hoje, chique. E eu cruzava tudo aquilo e o cheiro mais natural que eu sentia era da grama cortada do estádio. Então aquilo para mim era natureza, era cortar a grama cortada do campo. E aqui não, né? Eu sinto dama da noite, eu sinto essas flores que estão aqui, eu peguei no meu próprio jardim. É uma coisa muito fofa. Eles têm jardim, eles fazem questão de ter jardim, sabe? Eu acho isso muito legal. O espaço verde, como eles. Não é uma coisa assim, eu gostaria. Não, tem que ter espaço verde. Tem que ter na sua casa. Se você mora num apartamento, você vai ocupar a pracinha da frente da sua casa, que vai ter uma pracinha. Todo bairro vai ter muita pracinha. Então eu acho isso muito legal. E que eles vão pra pracinha, sabe? Não tenho medo, talvez, né? Não sei se no Brasil. Eu não sei se só eu tenho medo de ir na pracinha no Brasil. Ou se todo mundo. Eu tinha medo de ir na pracinha. Aqui eu não tenho. Então eu acho isso um hábito. E talvez não seja um hábito, talvez seja um privilégio deles. Boa. Talvez, boa. Tá mais com cara de privilégio. Mas Tá é um mais com cara hábito. de privilégio. Mas eu acho que uma coisa está ligada à outra, né? Tem um privilégio e eles aproveitam esse privilégio e tornou um hábito. Sim. Vanessa, já ia falar de novo, 2 ou 3 coisas. Eu fiquei fixado com esse negócio. Que conselho você daria, por exemplo, para uma pessoa que está querendo emigrar? A pessoa está, por qualquer motivo que seja, ela não está satisfeita com a vida que ela tem no Brasil e ela está com a ideia de emigrar. O que você acha que ela não pode esquecer de fazer? E o que ela deve esquecer? Vou te contar uma história engraçada. Você sabe que nos primeiros anos, quando eu mudei para cá, que o Uruguai depois teve uma época, depois do Mujica, que ele entrou na moda, né, para os brasileiros. Quando eu vim, as pessoas achavam que o Uruguai era Paraguai. Então tinha pouco brasileiro aqui. E né, parece que eu estou falando de 20 anos, estou falando só de 12. Mas depois do Mujica, ele entrou no mapa, com o Jorge Drexler, ele entrou um pouco mais no mapa também, com futebol. E aí as pessoas já não acham Uruguai e Paraguai a mesma coisa. Então, nesse começo que eu estava aqui, e não tinha tantos brasileiros, me procuravam como consultora, uma espécie de consultora, um trabalho que eu nunca me propus assim, a fazer. Me procuraram, me propondo isso, sobre o que você acha, fazendo essas perguntas que você está me dizendo, que é primordial para essas pessoas dessa empresa, eram empresas que iam mandar seus funcionários para o Uruguai. Então eu tinha que orientar, olha o meu drama, orientar essas famílias sobre o que era primordial para essa chegada não ser tão crua, né? Eu acho. Dinheiro guardado, sim. E aí não tem um número. Assim, vai depender quantas pessoas são, aonde você quer morar, de que forma você quer morar. Quanto mais dinheiro, melhor, né? Porque se sobrar, tá tudo bem. Mas na maioria das vezes falta. Para mim faltou, para a maioria das pessoas que eu conheço faltou. Por mais que você se esteja precavido. Guardar dinheiro. Entender dos documentos. Não adianta chegar e falar, mas eu não tenho, não sei o quê, e aí ficar naquela coisa de manda o parente mandar e aquilo demora e custa caro. Você tem que entender do documento que você tem que fazer no outro país, para você se legalizar, para você, se você vai revalidar, trazer as coisas certas, porque uma outra pessoa, ela não sabe andar onde você estudou tão bem quanto você. Vai você que isso não vai ser tão traumático quanto vai ser você ficar aqui esperando enquanto o outro vai fazendo por você e você fica dependendo, é horrível. Acho que trazer esses documentos, descobrir, é muito chato fazer essa busca quando você está no Brasil. Porque você fala, não, quando eu chegar lá vai ser muito mais fácil, eu vou pessoalmente, eu resolvo isso, ficar ligando, falar por telefone, eu ainda nem moro lá, não sou fluente, não sei o quê. É tudo isso, então escreve e-mail, mas eu acho que isso ajuda muito a vida. Entender, por mais que você tente entender os diferentes costumes, você só vai saber disso mesmo na convivência. E tem costumes que ainda hoje eu brigo com eles. Então imagina você recém-chegado. Mas quanto mais você souber dessas coisas,
menos de calça curta te pega. Então, eu acho que ajuda. Se eu penso assim, o que não fazer, não brigar com essas coisas. Porque a gente fica brigando. Não, não, vocês fazem isso dessa forma. No Brasil a gente faz de uma forma muito melhor. Ah, se você vem com essa tacitura, você tá frito. Mas é um pouco inevitável, porque dentro da gente, a gente sente, a gente pensa essas coisas. Nossa, no Brasil a gente faz isso tão melhor. Olha, aqui, por exemplo, o Mercado Livre começou a fazer envio agora. Enquanto, sei lá, né? Na Amazon a coisa já chega no mesmo dia. No Mercado Livre, quando eu saí, o Mercado Livre já era uma coisa que te mandava. Aqui, você vai buscar na casa da pessoa e a pessoa vem buscar na sua casa. E faz muito pouco tempo que começou a fazer envio, e as pessoas ainda não confiam, porque é um país muito idoso. E eu lembro que eu falei assim, nossa, que atraso. E tudo que era relacionado à tecnologia, eu pensava, nossa, que atraso. Mas ao mesmo tempo eu penso, nossa, que lindo, porque eles não sabem o que é parcelar as coisas, sabe? Que a gente sabe no Brasil. É muito difícil você ficar com o seu nome sujo, porque você tem que ser realmente muito cabeçudo. Não tem esse. Não tem essa coisa tanta por comprar, porque é difícil comprar aqui, sabe? É difícil ter crédito. E cartão de crédito eu não tenho até hoje. Cartão normal de crédito é muito difícil conseguir. Nossa, eu tenho os pré-pagos, mas o cartão de crédito. Então, isso, meu Deus, mas me ajudou muito, porque aí eu não posso parcelar nada. E aí você descobre, né, como organizar suas finanças assim. Então, isso é muito legal. Mas eu sinto, assim, que quando a gente põe na cabeça, eu venho de um lugar onde as coisas são assim, e você querer impor, ainda que seja só dentro de você, você perde muito. Eu não me lembro quem me falou, mas era sobre o idioma inglês. Que essa pessoa falou assim pra mim: depois que eu entendi, que eu parei de ficar brigando com o idioma e parei de ficar tentando entender, mas por que faz desse jeito? Por que põe um artigo dessa forma? Por que forma a frase assim? Depois que eu parei e só entendi como um código, é um código e é assim que tem que ser feito, a minha vida deslanchou. E eu penso que isso a gente pode levar para muitas coisas do país que a gente está. É um código, é o código daquele lugar. Funciona assim. Se você para de ficar brigando com ele, você faz parte. Adorei isso agora. Realmente a gente aplica para muita coisa, mas tem muita coisa que também não funciona, né? Mas faz parte também, né? Esse equilíbrio. Agora, tudo bem, beleza. Você falou do que é prático, você falou de coisas práticas. Como psicóloga, a pessoa está lá no Brasil e está querendo emigrar. O que você acha que ela tem que fazer para se preparar mentalmente para a imigração? Fábio, tem gente que não vai conseguir. Por exemplo, tive casos de que é muito mais comum quando o marido vai e a mulher acompanha. Posso contar nos dedos de uma mão quantos foram o contrário, né? O marido que deixou as coisas para acompanhar a mulher. Tem poucos casos, mas a maioria é o contrário. E eu lembro do caso. Era um rapaz que tinha uma grande. Não era tão grande a proposta, mas era uma proposta razoável que dava a oportunidade dele ir morar fora. E ele queria convencer a noiva a ir junto. Porque se eles ficassem à distância, ele não ia aguentar. Ele queria que ela fosse. E ela não tinha vontade nenhuma de ir. Ela estava indo, ela iria, porque eu acho que ela não foi, para acompanhá-lo, se ela fosse. Mas ela não tinha vontade nenhuma. Não era uma aventura para ela. Não era uma experiência que ela sentia que ia agregar na vida dela. E assim, tudo que você passa fora é muito duro. Né? Você deixa de ser quem você é, você fica com saudade, você vai ter certas restrições, você fica infantilizado, muitas vezes você é inclusive inferiorizado. Então, passar por isso, se você não está certo de que é um objetivo seu e que você vai ganhar outras coisas que valem a pena passar por tudo isso, que são maiores do que tudo isso, vai dar errado. Geralmente são as pessoas que voltam antes. Voltar não tem nenhum problema. Tem vários pacientes que voltaram e também se readaptam na volta, e isso não é um fracasso. Foi, fez, viveu, fez o que tinha que fazer e voltou. Ou não fez o que se propôs a fazer e entendeu no meio da história:
deixou de fazer sentido isso para mim. O que eu quero agora tá lá no Brasil e volta, e tá tudo bem. Mas essas pessoas que nem isso têm, é melhor nem ir, porque eu fico pensando que assim, vai deprimir o outro e vai perder, né? Porque a gente queima pontes quando a gente faz isso. Né? Você tinha uma coisa importante na qual você trabalhava e você queimou pontes e tá, vai ter um tempo e você vai poder reconstruir. Mas você de novo vai ter que começar do zero. Então acho que isso é importante. Eu penso, assim, pensando agora, uma pessoa que quer ir, né? Ela quer ir e ela tá certa de que é aquilo que o desejo dela aponta. Eu acho que saber com quem pode contar. Eu acho que você saber que você tem para onde voltar. Eu estou dizendo queimar pontes em relação a muitas coisas que você vai cancelar quando você vai se mudar. Mas você precisa saber também que tem para onde voltar. Acho que saber que você tem para onde voltar te alienta, continua te motivando a poder apostar no que está fora, porque você sabe que você tem respaldo se você precisar. Respaldo não é uma boa palavra, né? Que você tem ajuda se você precisar. Eu acho que isso é importante. E vou falar uma coisa agora dura, tá? Ainda mais que quem está ouvindo a gente provavelmente também é imigrante. Mas eu não conheci até hoje pessoa que saiu do Brasil que não quisesse se distanciar de algo que estava acontecendo. Não necessariamente precisa se distanciar de algo que está acontecendo naquele momento, mas que não quisesse se distanciar de algo, sabe? Às vezes da família, porque tem um tema que ela sente que só vai deslanchar na vida dela se ela estiver distante. Às vezes das escolhas que ela fez no Brasil, então ela sente que ela vai poder recomeçar se ela ir para um outro lugar onde, a princípio, ela pensa, vou poder me reinventar, ser outra pessoa. Que numa porção muito pequenininha a gente consegue, mas todo o resto se repete. Mas geralmente a saída de quem saiu do Brasil tem muito mais a ver com uma questão nossa do que com o quanto o país do exterior, o país estrangeiro está te chamando. Tem a ver com eu preciso me distanciar disso daqui. E você nem sabe, porque a maioria das pessoas, inclusive eu, a gente só se dá conta disso depois. Que já está longe, depois que se estabilizou nesse lugar, depois que a sobrevivência está garantida. Aí que você começa a trazer as coisas e fala assim, nossa, por isso que eu me mudei. Se de médico e louco todo mundo tem um pouco, de psicanalista e palhaço todo mundo tem um pedaço. Um lado associado ao psicanalista, de bom ouvinte, inteligente, conselheiro, e o outro, mais bobo, mais bocó e amigo, que costuma aparecer inesperadamente fazendo rir, sem que se saiba direito por quê. É o do livro do Christian Dunker com Cláudio Tebas, O Palhaço e o Psicanalista. Eu queria que você falasse o porquê que a psicologia te apaixona tanto. Você sabe que quando eu era pequena, tinha uma coisa que me fazia parar de sofrer, que era entender por que as pessoas fizeram aquilo comigo, né? Não tô falando de uma coisa atroz, nada disso. Pequenos sofrimentos, uma promessa que não cumpriu, uma coisa que falou de um jeito indevido, uma coisa que fez, que me fez sofrer. E quando eu ficava pensando sozinha, não é que a pessoa vinha e me explicava, né? Essa coisa de explicar as coisas para criança é algo muito de agora, né? Não existia isso. Não existia. E quando eu começava eu mesma me explicar, mas eu acho que minha mãe estava nervosa com aquilo lá, e por que meu pai, por que meus irmãos... Eu mesma me contava uma história, que verdadeira ou não, fantasia ou não, me tranquilizava, me fazia parar de sofrer. Então aquilo me fazia, nossa, entender os porquês era bom. E eu acho que até hoje me faz bem. Entender os porquês me faz bem. Difícil, eu acho que pra mim é quando eu tenho que parar, tá bom, nem tudo tem explicação, nem tudo eu vou entender o porquê, e aí tem que saber a hora de parar, né? Senão fica completamente bilolado, Não né? tem fim, Não tem fim. claro. Agora eu vou voltar pra pegadinha que eu falei que eu ia pular e deixar pro final.
como a gente está encerrando o nosso bate-papo, eu vou te dar 3 palavras. Olha, de novo, 3 palavras. Mas Ó, nesse... roubada. É roubada agora é roubada. Agora é sessão que você falou que eu gostava de ver as pessoas nesses quiz, nesses bate-bola, gente importante, né? Chamava ping-pong, não era? Que a Ping-pong, pessoa falava, nesse te fala uma ping-pong. palavra e você fala alguma Eu coisa. pensei em fazer um ping-pong contigo, mas eu vou substituir por essa, que eu acho que é melhor e vai te fazer repetir Ai, mais. Eu vou te dar 3 tá. palavras. Eu peço sempre para que a pessoa que eu estou conversando, que ela deixe uma mensagem para quem está ouvindo a gente. E o que acontece, que eu acho muito legal, é que no decorrer do bate-papo, a pessoa deixa várias mensagens, até sem Uhum, perceber. sim. Mas aí eu gosto de condensar isso tudo nessa pegadinha final, onde eu te dou 3 palavras e você vai montar essa mensagem com essas 3 palavras, e que são palavras que você falou ao longo da nossa conversa. Mas são palavras assim. Essa pegadinha tá ótima, né? Tá Vamos ótima, ver. né? Eu vou Posso te... contar uma anedota rapidinho? Deve? Eu gosto muito de Rita Lee, eu tava matando a saudade vendo uns vídeos antigos dela. E aí tinha uma pegadinha que o Gentili fez tava com o filho dela, e era no programa do Gentili, e aí ele tinha que ligar pra Rita Lee, o filho dela, e o Gentili ia passando palavras, eu tô me sentindo nessa pegadinha. Ele ia passando umas palavras e o filho tinha que ir fazendo frases com aquelas palavras. E uma palavra não tinha nada a ver com outra. E ela, filho, eu não tô te entendendo nada, não sei o quê. E ele tinha que ir falando, não, mãe, porque aí a abstinência e o cachorro ia falando umas coisas que ela pensou que ele tava bêbado. Aí no final eles falam, mãe, você tá aqui, né? Falando pra Rita Lee, mãe, você tá aqui no Gentili. Era uma pegadinha, eu tinha que falar ela, vamos tomar naquele lugar, eu tô assistindo a minha novela. E desligou na cara dele. Não vou desligar da cara de ninguém, mas eu lembrei da Rita Lee agora. Você pode, não vai dar uma de Rita Lee, né? Não, não vou dar uma de Rita Lee, não. Vamos lá. A primeira. São 3 palavras, tá? Tá. Coragem, lembrança. São 2 fáceis. E agora eu vou te dar uma que eu achei. Eu achei que você falou uma e falou o contrário dessa mesma palavra, que eu achei show de bola. Você falou desintegrada. Você falou integrada e logo em seguida, na mesma frase, você falou desintegrada. Eu achei a palavra desintegrada muito pertinente. E Uhum. então eu vou utilizá-la para você integrá-la na sua mensagem. Então, coragem, lembrança e desintegrar o desintegrado, aí você concorda como quiser. Puxa, vai ficar uma frase enorme, mas eu tô Não, mas pensando aqui. esquece o tamanho. É a Tá. mensagem. É uma Usando as 3 mensagem. palavras, porque eu vou dar nota. Se não usar, vou tirar ponto. Acho que eu vou repetir essa, mas eu vou tentar. Mas eu não quero falar qualquer coisa, eu quero falar uma coisa que realmente me toque. E eu tô pensando assim, a palavra desintegrada me toca muito, porque eu acho que é uma dor nossa. Eu, eu acho que tem que ter muita coragem para sair do lugar de desintegrada. Porque sair do lugar de desintegrada é você se expor. É você já começar as frases com desculpa, sabe? Desculpa, eu não sou daqui. Desculpa, eu não sei falar muito bem. E seguir falando a coisa que você precisa falar. Então, eu acho que precisa muita coragem para sair do lugar de desintegrada. Você tem que se expor, você tem que mostrar aquilo que não é perfeito, aquilo que dá vergonha, aquilo que poderia te inferiorizar. Não necessariamente vai, mas poderia te inferiorizar diante do outro. E não falta lembrança. Eu gosto da lembrança da Vanessa que chegou aqui. A Vanessa que chegou aqui sabia muito mais do que eu. Eu gosto muito aquela menina, já tinha 30 e tantos, né? Mas eu gosto muito dessa sensação, assim, de me ver mais como um sapeca, assim, isso aqui é um ovo, imagina, eu sou de São Paulo. Põe eles no bolso. E depois é óbvio que não, né? Mas eu gosto dessa lembrança porque, além de me fazer rir, ela fala, tá, de vez em quando eu preciso um pouco dessa sapequice, assim, que é ilusão, mas que eu preciso, às vezes, um pouco pra falar, que vou ter medo dessas mães aí, só porque elas nasceram aqui e sabem tudo daqui, eu não sei nada. Vamos lá, você não sei São Paulo, minha filha. Aí eu vou e tá, depois passo os micos que eu tiver que passar.
Mas a lembrança dessa pessoa que não sabia das coisas e por isso fazia essas coisas ajuda, me ajuda. Mas não Coragem. ficou, não ficou Não, uma. ficou ótimo. Não, não, fica tranquilo, ficou ótimo, porque na verdade a ideia não é você construir uma frase perfeita, é você falar usando as 3 palavras, deixar uma mensagem que te represente. Foi exatamente o que você falou. Eu queria ter deixado uma mensagem, mas ficou uma coisa meio autobiográfica. Me perdoem. Não, mas a ideia é essa, e eu achei muito interessante o que você falou, porque era uma das perguntas que eu ia te fazer, mas o roteiro ele me serve como uma linha condutora, mas eu não sigo ele à risca. À medida que a gente vai conversando, outras perguntas vão aparecendo e outras que deveriam ser feitas, estavam no meu roteiro, eu desintegro. E eu gostei do que você falou da lembrança da Vanessa lá de trás. Era uma pergunta que eu ia te fazer. O que você hoje, a Vanessa de hoje, diria para a Vanessa lá de trás? E de certa forma você respondeu, né? Manter essa sapequice, manter essa jovialidade de falar, cara, eu vou meter as caras e vou fazer. Eu venho de São Paulo. O Uruguai é do tamanho de um Imagina se eu fosse bairro. carioca, então. Se eu fosse carioca, com essa manha toda, meu filho. Aí sim, ele estava no meu bolso. Agora eu vou te pedir para a gente encerrar. Eu adoro poema, eu adoro poesia. Vou te pedir para você escolher uma página e essa página vai ser um poema. Eu falo um número, então? Você vai falar um número de uma página para eu terminar aí com a mensagem para quem estiver ouvindo a gente. 17. O nome o nome do poema dele é Saudade. Olha só que legal. Saudade das histórias que marcaram. Deixa eu ver Já se. gostei só pelo tema. Essa página 17, ele na verdade, ele desenvolveu uma história, não é exatamente um poema, mas logo em seguida tem um poema. E o nome do poema é Eu Te Amo em Vida. Não sei, não li ainda, tô lendo em primeira mão aqui para você. Vamos ver. Tá bom, vamos lá. As pessoas que a gente ama jamais vão nos deixar, mesmo que já tenham partido. É que o sentimento que a gente tem por alguém é nosso. Ele fica guardado em quem não o deixou escondido. Ter conseguido dizer o que eu sentia em vida é o que fez a minha voltar a ter sentido. Quando chega a saudade, uma pergunta me ocorre: para onde vão as estrelas quando morrem, se elas já estão no céu? Aí eu me lembro que elas continuam onde estão, só mudaram de papel. É como as pessoas que a gente ama quando se vão. Antes estavam presentes em nossa vida. Agora, a vida delas está presente na nossa. Repito, o sentimento que a gente tem por alguém é nosso. Compartilhar esse amor torna entender a nossa dor. Um processo menos ainda dolorido. É isso que me faz lembrar e agradecer cada momento vivido. A pessoa que partiu já ter me ouvido dizer eu te amo. Traz a certeza de que o tempo leva o passado, mas não o que passamos. Quando estiver triste, olhe para o céu e lembre que tudo está onde sempre esteve aí dentro, mesmo tendo mudado de lugar. Então olhe para o lado e agradeça a quem ainda está. Se você não deixar o sentimento para trás, as pessoas que você ama jamais vão te deixar. É um ciclo. Siga em frente. A gente não perde quem vive na gente. Uau! Que Lindo, né? lindo! E que conectado com o que a gente Não estava é, falando. cara? Olha, e o final é lindo. A gente não perde quem vive na gente. É muito lindo. Me fez pensar. A gente já estamos nos 45 do segundo tempo, mas o porquê daquela dor de quando a gente está no luto, né? Porque parece que você começa a ficar com medo de morrer na vida real, né? Você fica pensando, nossa, tô com uma palpitação, será que eu tô morrendo? Porque como morreu um pedaço seu, porque esse sentimento você não tem mais o outro, a sensação é que tem uma mortezinha ali dentro que a gente confunde no começo achando que a gente está morrendo. De tanto que o sentimento, né, o outro mora realmente dentro de você por É, conta do sentimento. é, é, e é legal. Assim, eu vou tentar
falar com as minhas próprias palavras. Agora você deu um show falando aí, né? Você falou do abridor da Letícia, do meu negócio de barbeador, agora você fechou com chave de ouro. Eu vou Tem que tentar brilhar, né? no final, ainda que seja nos 45, né? Nem que seja nos 45 do segundo tempo. O que eu acho interessante é que outro dia eu estava pensando nisso, né? Eu senti saudade de uma determinada coisa, falta de uma determinada coisa, e aquilo me doeu. E eu falei da Dama da Noite, mas foi algo mais recente, que eu nem me lembro exatamente o que é, mas que depois eu reprocessei o que eu estava sentindo. Eu falei assim, cara, toda saudade tem uma pequena morte de alguma coisa que ficou para trás. Mas não necessariamente é ruim, ela pode ser transformada numa coisa boa. E foi exatamente o que eu senti logo depois que eu senti a dor. Ai, puxa, falta disso, cara. E logo depois eu falei, cara, eu tenho falta disso porque foi bom. Então eu transformei o que era uma pequena morte numa saudade que me preencheu aquele espaçozinho ali. Então acho que tem a ver com o que você falou. Sabe o que você me fez? Né? Agora tá nos 46 do segundo tempo, mas me fez pensar uma coisa que eu que tenho um filho pequeno, passo muito e luto comigo para isso não acontecer, porque acontece comigo, que é a saudade de você sente uma coisa e você já fica com saudade. Não sei, eu vejo um dinossauro no banheiro e fico com saudade, assim, nossa, daqui a alguns poucos meses já não vai ter um dinossauro no banheiro. Tem dia que não, que eu quero matar, porque tem dinossauro por toda a casa, mas sabe quando você sabe que aquilo... Porque é uma morte de um momento, é a morte do tempo, né? Eu, como eu sou agora com os meus 44, meu filho com 6, o tempo como está agora, ele só... Quando eu tô lembrando dele, ele já passou, porque ele já foi no segundo passado. Então tem uma morte, óbvio, já passou. Toda vez que você lembra de algo, já é no passado. Então tem tristeza, né? E aí eu tento não me aferrar muito a essa tristeza de pensar, tá, mas o melhor está por vir. Seja o que for, o melhor está por vir. E vai ser lindo também outras coisas e outras coisas que vamos viver. E enfim. É difícil, né, não deixar a saudade trazer a tristeza, porque é sempre de algo que já foi vivido, né? Adorei, fechou de novo. Você fechou mais uma vez bem. É difícil a saudade não trazer tristeza. Eu guardei o melhor pro final, você viu? Olha, Você me humilhou naquela parte lá das coisas da mala. Cheguei a tossir de novo aqui agora. Se recuperou, você com chave de ouro. Vanessa, como é que as pessoas te acham? Bom, me acham principalmente pelo... As pessoas geralmente vêm pelo podcast, mas no Instagram eu tô como Mundo Interno Psi, ou no meu site, lá tem meu telefone e tem tudo, que é mundointerno.com, não é BR, é só .com mesmo. Mundointerno.com é teu site e mundointerno.psi é o Instagram. Eu acho que não tem ponto, acho que é Mundo Interno Psi. Mundo Interno Psi. Mundo Interno Psi. É. Mundo Interno Psi, gente. E mundointerno.com é o site. Mundo Interno Psi é o @ do Instagram e mundointerno.com é o site para encontrar a Vanessa, para trocar uma ideia com ela. E eu vou reiterar que ouçam o podcast. Ele Obrigada. É muito bom. Desculpe quem te convidou para colocar lá dentro, mas eu pulo todos aqueles episódios deles para escutar primeiro os seus. Agora, eu confesso que eu estou ouvindo deles, os outros do Onde, não é isso? Eu acho muito interessante também, muito interessante. Mas eu me foquei no seu, porque assim, que é muito legal, muito legal. Obrigada. Ouçam, porque é muita doçura na forma como você aborda. Eu acho muito legal. E os teus convidados são maravilhosos. Alguns são imperdíveis. Imperdíveis. Sabe que eu volto a escutar os episódios para voltar a aprender, porque quando a gente está gravando, tem coisa que a gente não está registrando 100%, né? Porque você tem tempo, você tem a pauta, tem muitas coisas acontecendo. E às vezes eu escuto, hoje mesmo eu escutei outro e falei, nossa, que lindo. Aí mandei de novo uma mensagem para essa convidada que faz 4 anos. Falei, nossa, eu voltei a aprender com você, porque aquela história era linda. É muito lindo, sim. Eles ensinam muita coisa. Muita coisa, muito legal. Galera, então a gente vai deixar a Vanessa agora ficar com os dinossauros, os dinossauros crianças e os dinossauros brinquedos.
Vanessa, muito obrigado por aceitar o Eu que convite. agradeço. Depois de tanto vai e volta nessa tecnologia que acabou no final dando certo. Muito obrigado mais uma vez. Muito obrigada a você. Amei, me diverti. Nossa, que Também. delícia. Amei, obrigada. Foi muito legal. Compre a tua Foi. canequinha do chimarrão para você ter músculos debaixo do braço também. Claro, sovaquinho, vou comprar. O suvaquinho do uruguaio. Galera, vou repetir aqui o arroba dela, arroba Mundo Psi, E Mundo Mundo Interno Interno Psi. Psi, e o site www.mundointerno.com. Isso. Agora foi. Foi. E Brazucas pelo Mundo, se quiser ouvir os nossos episódios, se quiser interagir com a gente, nosso site www.brazucaspelomundo.com, nosso arroba brazucas.pelo.mundo é o arroba do Brazucas. Se quiser conversar com a gente pelo WhatsApp, mais 581-681-1160 ou o e-mail fabio@brazucaspelomundo.com. E eu encerro esse nosso bate-papo maravilhoso, já convidando quem está ouvindo a gente para os próximos. E o bordão de sempre, a frase de sempre para encerrar: façam bem, não importa onde, não importa quando, não importa como, não importa quem, apenas façam o bem. E a gente se vê na próxima. Fui! Um beijo, tchau.